Aleluia. Eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho escrito por João. Evangelho escrito por João, capítulo de número 19, versículos 17 e 18. Que diz assim: e levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram. Amém. Pode tomar seu assento. Jesus, ele traz para nós bênçãos que só Ele conseguiu trazer. O fato de Jesus ser crucificado entre dois ladrões era uma declaração pública de Roma de que Jesus era um criminoso. Crucificado entre dois culpados, mesmo ele sendo inocente, se torna publicamente, para aqueles que ali passavam, culpado. E de fato ele se fez culpado por nós, mas a culpa não era dele, a culpa era nossa. Os pecados que estavam sobre ele, eram os nossos pecados. É preciso reforçar, irmãos, que a cruz, ela não é apenas o lugar do martírio. A cruz também é o lugar da glorificação de Jesus. Quando a gente olha para a cruz, a gente não deve olhar apenas como o lugar do sacrifício, mas também como o lugar da glorificação. Se você pegar a oração de Jesus, a última oração registrada, João 17, o versículo de número 1, ele vai dizer... O texto vai dizer que Jesus, levantando os olhos ao céu, ele disse: Pai, é chegada a hora do quê? Da crucificação. Então ele diz: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho. Então a cruz não é apenas o martírio, a morte, mas é também a glorificação. Desta forma, olhando desse jeito, a gente entende que a cruz, ou a obra da cruz, é o centro de toda a vida de Jesus e de todo o ministério de Jesus. Por quê? Porque todos os milagres que ele realizou um dia, todos os milagres que ele fez, se perderiam ao vento ou se perderiam na história se ele não tivesse morrido na cruz e ressuscitado, como foi cantado aqui, ao terceiro dia. A Bíblia que você tem na sua mão, que você tem na sua casa, sem a obra da cruz, ela seria um maço de papel, sem valor nenhum, ou talvez um valor histórico não mais do que isso. A igreja, sem a obra da cruz, seria um bando de fanáticos, vivendo em torno de uma ilusão. A cruz, irmãos, a obra da cruz, é onde Jesus estabeleceu o seu ministério. É na cruz que a igreja foi gerada. É na cruz que o preço da salvação foi pago. É na cruz que a nossa redenção foi estabelecida por Deus. É na cruz que Satanás perdeu o seu domínio e a autoridade sobre a sua vida. É na cruz que Jesus estabeleceu o seu senhorio na minha e na sua vida. É na cruz que o rei se fez servo. É na cruz que o leão se fez cordeiro. É na cruz que a videira verdadeira se fez raiz de terra seca. É na cruz que Moody, olhando para a cruz, o grande pregador Moody,
ele diz: Satanás não consegue olhar para a cruz sem enxergar a sua própria derrota e a vitória da igreja. O segredo de todas as nossas vitórias estão lá na cruz do Calvário, onde Jesus morreu por nós. A cruz é o presente de um rei a um braço estendido de um mendigo. A cruz é um rei maravilhoso, presenteando quem não merecia. Foi na cruz e abriu um mês tremendo, porque nós temos a ceia, depois no dia 20 nós vamos ter a cantata, onde nós vamos falar exclusivamente da morte de Jesus, e depois no dia 21 nós vamos ter o domingo de Páscoa, onde nós vamos falar exclusivamente sobre a ressurreição de Jesus. Que mês precioso, a gente nos reunir tantas vezes para falar desse assunto que é tão maravilhoso. Por quê? Porque é na cruz que o aguilhão do pecado foi quebrado. O aguilhão era um objeto de metal ou de pedra, colocado na ponta de uma vara, que forçava o animal a ficar debaixo do jugo. O diabo pega o aguilhão do pecado e força escravos a ficarem debaixo do jugo do pecado. Mas na cruz, Jesus quebra o aguilhão do pecado, tira o jugo do pecado e coloca sobre nós o seu jugo, que é manso, que é suave, que é leve. Tira do diabo na cruz o poder de manter você como escravo. Na cruz, Jesus te torna livre de Satanás. Quando a gente olha para a palavra de Deus, em Eclesiastes capítulo 5, a palavra nos diz que não há homem justo na terra que faça o bem, e não há homem na terra que não peque. Quando Paulo escreveu Romanos capítulo 5, versículo 12, ele diz: porque por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Davi, no Salmo 51, versículo 5, ele diz: em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Paulo, em Romanos 3, 23, ele diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo, em Romanos 11, 32, diz: porque Deus cerrou a todos debaixo da desobediência. Então, querido, não importa o quão você pensa que é justo, não importa. Sem Cristo você não é nada. Na cruz ele recebe sobre nós sobre ele todas as nossas transgressões e iniquidade. Ele se coloca no nosso lugar para morrer por nós. E porque ele morre, ele tem o poder de vencer o pecado. Então a Bíblia diz que nós somos pecadores, que todos pecaram, que todos foram destituídos da glória e que não há solução para nós. Mas Jesus morreu por nós e pelos nossos pecados. E aí o Paulo vai dizer em Romanos 6,14, ele vai dizer: porque o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque vocês não estão mais debaixo da lei do pecado, mas debaixo da graça de Jesus. O pecado não te domina mais. Diga comigo: o pecado não me domina. Mais uma vez. Por causa da cruz, por causa da morte de Jesus, o pecado não te domina mais. E então Paulo, numa revelação tremenda, ele pega a pena, ele pega o papel, e ele começa a fazer perguntas desafiadoras ao inferno e à morte.
E em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 55, ele faz a primeira pergunta: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, inferno, teu aguilhão? Porque o aguilhão do pecado é a morte, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos deu a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Quem pode dar um glória a Deus pela obra da cruz? Nós nos rendemos por algo maior. Se na nossa vida o que Jesus fez na cruz é maior, nós nos renderemos a isso. Se na nossa vida o pecado é maior do que a obra da cruz, nós nos renderemos ao pecado. Você foi rendido, redimido e salvo por algo que é maior do que o pecado, porque venceu o pecado, por algo que é maior do que a morte, porque venceu a morte. Você só está aqui porque Jesus morreu na cruz do Calvário, e o aguilhão do pecado foi quebrado. Você só está aqui porque na cruz a ira de Deus foi aplacada. Quando eu digo ira de Deus, eu não quero que você pense na ira, na sua ira, na ira humana. Por quê? Porque a ira humana, ela é possessiva. A ira humana, ela é vingativa, ela é insana, ela é descontrolada. Mas a ira de Deus não. A ira de Deus é uma resposta da santidade dele ao pecado. Ninguém pode suportar a ira de Deus. O salmista escrevendo, ou melhor, Naum escrevendo, no primeiro capítulo, no versículo de número 6, Naum escreve: quem pode resistir ao despertar da ira de Deus? O seu furor derrama como fogo e derrete os montes. Quando Paulo vai citar uma lista de pecados, ele termina lá em Efésios 5:6 dizendo: ninguém vos engane com palavras tolas, pois é por causa destas coisas, dos pecados, que a ira de Deus vem sobre os que vivem debaixo da desobediência. Deus não é parceiro de pecado, Deus não é parceiro de vida errada, Deus não anda com quem não anda com Deus. A cruz é o lugar onde Jesus atrai para cima dele toda a justa ira de Deus. E é por isso que Isaías profetizando diz que ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo, a resposta da ira estava, que nos traz paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele tomou sobre si a ira justa de Deus. Olha que coisa extraordinária o que Paulo escreveu em Romanos capítulo 5, versículo 9. Ele escreveu assim: logo muito mais agora que fomos justificados pelo sangue de Jesus, seremos salvos da ira futura. Ele morreu para nos livrar da ira justa de Deus. A cruz é o lugar onde Jesus se colocou diante de Deus e disse: todo o castigo que o Tarciano merece, venha sobre mim. Toda a ira que o Tarciano merece, venha sobre mim. Toda a resposta da santidade de Deus ao pecado que o Tarciano merece, venha sobre mim. Eu recebo o que é dele para o livrar da ira futura. Deus estava trazendo sobre Cristo toda a sua ira justa, para que hoje você estivesse aqui e pudesse dizer: muito obrigado, Jesus, eu te louvo, eu te adoro e eu te exalto.
A cruz quebra a lei. Toda a lei mosaica foi quebrada na cruz. Quando Paulo, em Romanos 5, faz um paralelo entre o primeiro Adão e o segundo Adão, e nos faz entender a diferença entre os dois, onde um errou em tudo, o outro acertou em absolutamente tudo, ele também faz um paralelo entre a lei e a graça, e ele revela que ao homem era impossível ser salvo pela lei. Por quê? Porque para ser salvo pela lei dependia da capacidade humana. Com os seus mais de 600 preceitos, mais de 600 códigos na lei, o cidadão que cumprisse tudo, mas escorregasse em um, de nada valia tudo o que ele fazia. De nada valia. E Paulo sabia disso, escrevendo aos Gálatas capítulo 3, versículo 10, ele diz: todos aqueles, pois, que estão debaixo da lei, estão debaixo de uma maldição, porque maldito todo aquele que não permanecer em toda a lei. Então, por mais que o homem tentasse em alguma coisa, ele escorregava. Por mais que um homem tentasse em alguma coisa, ele falhava. O rabino que conseguiu cumprir a maior parte da lei, conseguiu alcançar mais de 300 pontos. Faltou mais de 320 para ele cumprir tudo. A capacidade humana não podia. Então Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz: é evidente, é nítido, que pela lei ninguém pode ser justificado. Mas daí Paulo olha para o sangue de Jesus e diz: mas o justo viverá, não pela lei, mas pela fé. Fé em Cristo Jesus. Fé que Cristo morreu por nós. E ele vai concluir em Gálatas 3,13 dizendo: Cristo nos resgatou da maldição do pecado, da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Na cruz, e é isso que eu quero que você grave, na cruz, Jesus anulou toda a maldição que estava sobre a nossa vida. Sabe o que significa? Que você não está mais debaixo de maldição, mas você está debaixo da bênção de Deus sobre a sua vida. Então, quando alguém chegar em você e dizer: ó, quer saber de uma coisa? Eu vou costurar a boca do sapo, eu vou acender a vela, eu vou matar a galinha. Responda para ele: meu filho, eu não estou debaixo de maldição. Aquilo que me cobre é o sangue precioso de Jesus sobre a minha vida. Nenhuma maldição te alcançará, nenhuma maldição chegará na tua tenda, nenhuma maldição alcançará os teus filhos, porque Jesus morreu na cruz do Calvário por cada um de nós. Na cruz, Jesus crucifica com ele todos os desejos da carne. É na cruz que recebemos a autoridade sobre as obras da carne que nos afastam de Deus. Quando eu olho para Gálatas 5,19 e vejo aquela lista de pecados da carne, que são manifestas: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ira, peleja, dissensão, heresia. E ele diz: acerca das quais vos declaro que já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Você recebeu autoridade para sair debaixo do desejo da carne. Cuidado com a naturalidade de viver com a naturalidade dos pecados da carne. Deus te deu autoridade para escapar disso. E Paulo, entendendo isso, e entendendo que isso tudo foi crucificado, ele vai nos dizer, em Gálatas 6,14, ele diz: mas longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Senhor Jesus Cristo,
pelo qual o mundo, a carne, está crucificado para mim, e eu para o mundo. Gálatas 2:20 ele diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Quando aceitamos Jesus, a nossa natureza má é crucificada. Quando eu olho para Romanos capítulo 7, eu vejo um Paulo dizendo: aquilo que quero fazer, eu não faço. Aquilo que quero fazer, eu não faço. Aquilo que não quero fazer, isso eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Essa expressão, quem me livrará do corpo dessa morte, é uma expressão romana, está na carta do apóstolo Paulo aos romanos. Quando alguém assassinava alguém, os romanos pegavam o corpo daquele que foi assassinado e amarrava ao corpo daquele que o matou, morto. E eles deixavam aquele corpo morto amarrado naquele que o matou, que estava vivo. E aquele corpo começava a entrar num processo de decomposição, amarrado àquele cidadão, e era um cheiro insuportável, começava a se criar infecções, coisas na pele, um nojo, e a pessoa normalmente morria por aquilo que estava morto amarrado nele. Por isso Paulo disse: quem me livrará do corpo desta morte? Paulo está fazendo essa comparação. Eu quero ter vida, mas tem um corpo morto, nojento, podre do pecado, amarrado em mim. Quem me livrará do corpo desta morte? Mas Paulo olha para a cruz e descobre que na cruz ele é livre de todo o pecado. E quando ele entra em Romanos capítulo 8, ele diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. A carne não tem mais poder sobre você. Quem pode dar um glória a Deus? Na cruz, Satanás foi esmagado. É na cruz que a cabeça do valente é quebrada. É na cruz que a cabeça da serpente, ela é pisada. A Bíblia diz em Hebreus 2, 14 e 15, que visto como os homens participam da carne e do sangue, ele está falando do corpo humano, também Jesus participou das mesmas coisas, teve corpo humano, para quê? Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, a saber, o diabo. Agora olha isso, olha onde eu entro nesse versículo. Ele diz: e livrasse todos, inclusive eu, e livrasse todos, inclusive você, e livrasse todos, inclusive a sua família. Ele diz: e livrasse todos que com medo da morte estavam sujeitos à servidão do pecado. Jesus morreu como homem para que por meio da morte ele aniquilasse o que tinha o poder de matar. Eu amo esta frase e vou falar até morrer. Jesus matou a morte. Jesus entrou na morte e matou a morte. Ele teve a vitória sobre a morte. Então, meu querido irmão, você não precisa ter medo da morte, porque existe vida e vida em abundância. Existe vida para nós. Jesus morreu para nos dar vida. Jesus morreu para aniquilar o diabo. Quando a gente olha para Apocalipse, capítulo de número 1,
a partir do verso 11, revela um João na ilha de Pátimos, e ele ouve uma voz atrás dele, e ele se vira para ver quem estava falando com ele, e ele começa a descrever a pessoa de Jesus. Ele descreve um homem, um ser glorioso, o Filho de Deus, o Jesus Cristo de Nazaré, aquele que venceu a morte. Quando ele olha, ele não descreve um Jesus ensanguentado com coroa de espinho na cabeça, não, senhores. Ele olha e ele diz: eu vi ele, e ele tinha um vestido branco e comprido até o pé, ele tinha um cinturão de ouro no peito, ele tinha cabeça e cabelos brancos como a neve, ele tinha olhos como chama de fogo, na sua mão tinha 7 estrelas, os seus pés brilhavam mais do que o latão reluzente. Ele diz que a sua voz era como uma voz de muitas águas, da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava mais do que o sol na sua força maior. E ele diz: eu caí como morto. Mas Jesus não veio para matar. A Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Quando João cai como morto, aquele que é o dono da vida, aquele que veio para matar a morte, ele se aproxima de João, e a Bíblia diz que ele coloca as mãos sobre João, uma das mãos, a destra, a direita, e ele diz: não tenhas medo, não precisa temer, eu sou o Alfa. Em outras palavras, eu não vim aqui para te matar, meu filho, eu vim aqui para te trazer vida. Não temas, não tenhas medo, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Aí ele diz assim: eu que vive, fui morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves do inferno e da morte. Ele brada nessa noite dizendo: eu estou vivo, como foi cantado, eu estou vivo, e só porque eu estou vivo, você também está vivo junto comigo. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Ele tem as chaves. Satanás foi esmagado na cruz do Calvário. Gente, uma das cenas mais lindas que tem, que quando eu leio, eu fico assim, eu não sei nem, eu gosto até de pular esse capítulo. Quando eu chego em Apocalipse capítulo 5, eu digo: será que eu vou ler esse capítulo? Não é possível, mas vamos lá. E eu começo a ler. E João começa a descrever, João está no céu. Dá só um pouquinho mais de retorno, William. Ele começa a descrever. E ele começa a dizer que ele está no céu, e ele diz que ele vê um livro. E o livro está escrito por dentro e por fora. E é tão maravilhoso porque ele começa a dizer que um coral de anjos começa a bradar. Gente, não é cantar. Um coral de anjos começa a bradar. E nesse brado dos anjos é uma pergunta. E os anjos todos num brado perguntam: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? E a resposta é terrível. A Bíblia diz: ninguém no céu, ninguém na terra, e nem debaixo da terra podia abrir o livro e nem sequer olhar para ele. E aí João vai falar uma coisa que não existe no céu, mas João sentiu. E a Bíblia diz: e eu chorava muito. Ele olhou e não viu ninguém digno. Não havia ninguém digno. Mas, enquanto ele chorava muito, a Bíblia diz que um dos anciãos chegou perto dele e disse: não chores. Não chores. Não chores. Deixa eu tirar as escamas dos teus olhos. Não chores. Deixa eu amanhecer a tua mente. Não chores. Deixa eu revelar o que você ainda não viu. Não chores. E o anjo diz: eis
aqui, eis aqui, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Presta atenção agora. Ele olhou e não viu nada, mas agora ele vai olhar por quê? Porque lhe deram a revelação. Aí ele diz, e olhei e vi, e eis que estava no meio do trono e dos anciãos, quantos? Quantos? Um cordeiro. E ele diz, como se havia sido morto. O cordeiro morreu. O leão ressuscitou. O diabo foi esmagado. E agora ele olha para aqueles anjos que perguntavam, quem é digno de abrir o livro? E agora ele olha para os anjos de novo, e os anjos não estão perguntando mais nada. A Bíblia diz, e ele diz, eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, no número de milhões e de milhares, que com grande voz diziam, gente do céu, me ajuda. Uma multidão de anjos ao redor do trono do cordeiro que foi morto, e que diziam, digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, as riquezas, a sabedoria, a força, a honra, a glória e as ações de graça. Mas escute, isso eram os anjos. Ele viu o coral dos anjos. Ele olhou para o outro lado e viu o coral de todos os seres viventes. E eu vou estar lá no meio desse coral. Os anjos vão cantar de lá e eu vou cantar de cá. Os anjos vão gritar de lá e eu vou gritar de cá. E olha o que ele diz. E ouvi toda a criatura que está no céu, toda a criatura que está na terra. Diga eu. Toda a criatura que está na terra, diga eu. E todos que estão debaixo da terra, os que estão no mar, todas as coisas que existem, dizer. Olha o que a gente vai dizer. Ao que está assentado sobre o trono e ao cordeiro sejam dadas ações de graça, honra, glória e o poder para todos sempre. Amém. Eu te dou glória, eu te dou honra, eu te dou louvor. Digno é o cordeiro, digno é o leão, digno é Jesus que morreu naquela cruz e pisou a cabeça de Satanás, e só por causa disso eu sou livre, você é livre, e se você é livre, nada pode, escute nada, hein? Nada, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, pode amarrar a sua boca. Jesus te libertou, e nessa noite você pode sim, uma vez você pode dizer glória a Deus, eu te louvo, eu te adoro, e louvado seja o teu nome. Você pode, quer ver que você pode? Levante a mão e diga glória a Deus, mais uma vez, toda glória, toda honra e todo louvor seja dada a Jesus. Eu não prego aqui para agradar ninguém. Eu por mim parava aqui e ficava só dizendo glória, honra,
louvor, toda adoração. Tu é digno, tu é exaltado, tu é o Cordeiro que foi morto. Se você não entendeu, agora você vai entender, eu vou terminar. Na cruz, a chave, preste bem atenção, na cruz, a chave do Pentecostes foi dada. Ficaram assustados agora, né? Estão assustadinhos, né? Pastor, mas será que eu vou acabar dando um glória mais alto aqui? Eu acho que sim. Na cruz, a chave do Pentecostes foi dada. Porque se Jesus não tivesse morrido, o Espírito Santo não teria descido. O derramamento do Espírito Santo na terra foi a mensagem de que Jesus chegou no céu, de que o Cordeiro se assentou no trono. Quando Jesus chegou no céu, que está lá no Salmo 24, né? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Aí os anjos olham e Jesus vem subindo, e aí os anjos gritam, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Aí Jesus põe o pé no céu, e os anjos gritam, Ele é o Rei da Glória. E ele entra, e aí o Pai o recebe, Salmo 110, versículo 1, disse o Senhor, o Pai, ao meu Senhor Jesus, assenta-te à minha direita até que ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Quando Jesus foi se assentar, Jesus disse assim, só existe mais uma promessa antes. E o Pai disse, qual é, meu filho? Eu prometi que não os deixaria órfãos. Enquanto Jesus se assenta, os discípulos escutam um som como de um vento. Enquanto Jesus era glorificado com a glória que ele tinha antes da fundação do mundo, havia um som como de um vento que encheu toda a casa. E foram línguas repartidas como de fogo que pousavam em cima de todos. Jesus morreu para nos dar a chave do Pentecoste. Na cruz, ele nos dá a vida. É no Pentecoste que a igreja recebe essa vida. Na cruz nós fomos batizados no seu sangue. Mas é no Pentecostes que nós fomos batizados com fogo. O Pentecoste não é uma alegria de fim de culto, não. O Pentecoste serve para a gente se lembrar que nós só temos o que temos do Espírito Santo, porque Jesus morreu na cruz do Calvário. Existe uma promessa. E eu vou dizer uma palavra profética para essa igreja com temor e tremor. Está chegando um avivamento aqui nesse lugar que está às portas. E o que vocês têm visto de conversão de alma, vocês vão começar a ver de batismo com o Espírito Santo. Quem crê nisso e não tem medo disso, diga amém. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Olha a promessa familiar. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. Vossos velhos sonharão sonhos. E até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. O Pentecostes está à porta. Eu acho que o culto de Santa Ceia tinha que começar às 6 e até às 10 para a gente pregar 2 horas.
se no final de semana da Páscoa você não vir na igreja, eu vou ter que te mandar buscar você. Sábado a morte, domingo a ressurreição. Eu quero que você fique de pé. Na cruz, o aguilhão do pecado foi quebrado, diga glória a Deus. Na cruz, a ira de Deus foi aplacada, diga glória a Deus. Na cruz, a maldição da lei é quebrada, diga. Na cruz, a carne foi crucificada com seus desejos. Na cruz, Satanás foi esmagado, mais forte. Na cruz, a chave do Pentecoste foi dada, diga glória a Deus. Eu vou fazer uma oração, e nessa oração eu vou pedir ao Espírito Santo que aplique esta palavra pregada no seu coração. Existe alguém aqui, nós já vamos participar da ceia. Existe alguém aqui que está afastado dos caminhos do Senhor? Não sei. Existe alguém aqui que está desviado? Existe alguém aqui que ainda não aceitou Jesus? Essa é uma oportunidade única e uma oportunidade de ouro. Eu acredito que são quase todos nós, mas eu não sei. A Bíblia não afirma, mas a gente entende pela palavra que existe apelo sem culto, mas não existe culto sem apelo. Existe alguém que gostaria de entregar a sua vida e tomar uma decisão para Jesus aqui? Existe. Perguntei para a pessoa que está do seu lado: você quer receber essa oração? Eu posso ir com você. Existe alguém que está afastado, ou alguém que gostaria de dizer: olha, eu não aguento mais, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero viver um novo entendimento, eu quero acreditar nisso tudo que você falou aí, eu quero ter essa vida. Existe alguém? São esses? Amém? Então, querido, que momento precioso é esse, onde nós vamos participar do sangue e do corpo que está aqui. Eu quero te convidar a fazer uma profunda reflexão da sua vida agora. Eu quero que você entenda que quando Paulo escreveu: examine-se o homem a si mesmo, não coloca a culpa nos outros não, pelo amor de Deus. Quero que você pense na sua vida, quero que você pense no teu estado diante de Deus. Eu quero que você pense naquilo que você viveu nesse último mês. Curve a sua cabeça por um instante. Diga para Jesus. Rasga o teu coração. Tira as tuas proteções. Fala para Jesus o que é que está te angustiando. Fala para Jesus o motivo da tua lágrima. Ele está aqui, Ele te ouve. Ele te ouve. Ele te ouve. Oh, aleluia. No mesmo texto de Apocalipse 5, que eu citei hoje, há um versículo que diz que as nossas orações são como um incenso suave, cheiroso na presença de Deus. Que a nossa oração nessa noite suba como fumaça. O Espírito Santo, nosso Consolador, Ele está aqui para derramar o seu bálsamo. Ei, deixa eu te dizer, quem foi esmagado na cruz foi o diabo, não foi você. O Senhor tem um plano lindo, maravilhoso para a sua casa, para a sua família, para o seu casamento, para os seus filhos. Nós já vamos já participar da ceia, mas fala alguma coisa para Jesus. Talvez você tenha feito tantas coisas erradas que não consegue nem abrir a boca, mas solta um aí: me perdoa, Jesus. Solta um: misericórdia, Jesus. Solta um: me ajuda, Jesus. Oh, Jesus. Examine-se o homem a si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo. Coloque a mão sobre o seu coração, ainda de cabeça abaixada, em contato com Deus. Ah, Jesus, nós te adoramos,
Nós te exaltamos, nós te engrandecemos. Meu Deus, aqui estamos nós. Perdoa as nossas fraquezas, perdoa os nossos pecados, perdoa, Jesus, as nossas falhas. Perdoa, Senhor, aquilo que em nós não te agrada. Tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas. Humildemente nos aproximamos da mesa para participar do teu corpo que foi moído na cruz do Calvário. Humildemente nos aproximamos da mesa para participarmos, Senhor, do sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Jesus, nessa noite nós te louvamos, nós te agradecemos e nós te exaltamos por tudo aquilo, Senhor, que tu conquistou na cruz. Senhor, maior, muito maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Receba, Senhor, a nossa adoração e o nosso louvor nessa noite. Oh, aleluia, cante. Você acredita nisso que você está cantando? Então cante. Oh, aleluia. Maior, muito maior. Oh, aleluia. Levante sua mão. Muito maior. Muito maior. Oh, aleluia. Oh, aleluia.